Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Então a palavra diz assim: E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que quiserdes que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu povo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, depois de ti igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então o holocausto, né, como eu já expliquei, o holocausto o animal era partido ao meio e era posto ali, né, naquele altar para que ele fosse queimado até o fim. Salomão sacrificou 1000 animais para Deus. E Deus se agradou, e Deus veio e perguntou para ele, né? O que tu queres? Salomão podia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. Ele foi humilde diante de Deus quando ele disse que ele era um menino, que ele não sabia nem como entrar, nem como sair. E Deus deu sabedoria para ele. E a palavra diz que a rainha de Sabá, quando ela foi visitar o reino de Salomão, ela se admirou com a sabedoria dele, com as riquezas que ele tinha, com as roupas, as vestes dele, dos servos, de tudo. Tudo era próspero, tudo era muito organizado. Então, a aparição do Senhor a Salomão em Gibeão constitui um dos preciosos momentos na história do povo de Deus. A oferta que o rei recebeu mostra, primeiro, os riscos que o Senhor está disposto a assumir no relacionamento com os seus filhos, pois deu a Salomão a liberdade de escolher o que bem quisesse. Não se esqueça que nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de escolhermos o que nós queremos para a nossa vida, o que nós vamos querer ser, como nós vamos querer viver. Deus nos dá o livre-arbítrio. A decisão de escolha é nossa. E esta liberdade,
É um dos maravilhosos presentes concedidos por Deus ao homem. Da mesma forma, a resposta de Salomão, que agradou muito ao Senhor, ajuda-nos a perceber o extraordinário potencial que uma vida inteiramente centrada nos assuntos do reino pode alcançar. Claramente, Salomão poderia ter pedido qualquer uma das coisas que o Senhor mencionou mais tarde. Uma vida longa, riquezas, vitória sobre os seus inimigos, mas a única coisa que pesava em seu coração era agradar a Deus, cumprindo com responsabilidade a tarefa que lhe tinha sido entregue, de ser rei do povo de Israel. Não seria uma missão fácil. Como o próprio Salomão disse, era um povo muito numeroso que não tinha como contar. E ele se preocupou como ele julgaria as causas do povo, né? Se você ler ali o capítulo de Reis, você vai ver depois, mais tarde ali, né? Que duas mulheres haviam ganhado bebê. E uma dormiu e ela, quando se virou, ela dormiu e ela acabou matando a criança sem querer. Aí ela foi lá no berço da outra, trocou, colocou o bebê morto e pegou o outro vivo. Mas a mãe viu que não era o bebê dela. As duas foram até Salomão. E aí a outra dizia que não, que o filho era dela. Mas Salomão, na sua infinita sabedoria, ele pediu uma espada. Quando ele foi para partir a criança ao meio, ele disse, então vou partir ela no meio e vou dar um pedaço para cada uma. A verdadeira mãe disse, não, pode deixar o bebê com ela. Aí Salomão viu quem era a verdadeira mãe. Porque ele viu que a mãe verdadeira, ela estava disposta a abrir mão do seu filho para que ele continuasse vivo. Aí ele entregou a criança para a verdadeira mãe. Então olha a sabedoria dele, sabedoria que Deus deu para ele. Imagina tantas coisas que apareciam, tantas causas para serem julgadas. E ele pediu exatamente o que ele necessitava, sabedoria, porque o resto ele tinha. O pai já tinha deixado para ele como herança, né? Riquezas, ele podia se casar com a mulher que ele queria. Então, o resto ele tinha. Mas ele pediu para Deus, né? A sabedoria, porque ele sabia que a responsabilidade que tinha sido entregue para ele era muito grande, né? E quando uma pessoa está completamente centrada nos assuntos do seu Senhor, tudo que o mundo oferece torna-se menos do que nada. Quero convidá-lo a fazer um pequeno exercício. Eu quero te convidar a fazer um pequeno exercício baseado na história de Salomão que nós ouvimos agora. Imagine por um momento Deus lhe aparecendo pessoalmente e fazendo a mesma pergunta que fez para Salomão. O que deseja que eu faça por você? Pergunta esta que Jesus também fez a pessoas que encontrou nos 3 anos do seu ministério público. Como você responderia a essa pergunta? Não se apresse em responder. Se Deus aparecesse hoje para você em sonho e te fizesse essa pergunta, o que deseja que eu faça por você? O que você pediria? O que você diria para Deus que você mais queria naquele momento? E você já pensou que Jesus, para quase todas as pessoas que ele curou, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Aquele cego, Bartimeu, que clamou na beira do caminho enquanto muitos mandavam que eles se calassem, Jesus mandou que levassem ele até ele. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mandava que ele se calasse, ele gritava mais alto ainda. E quando aquele cego se aproximou de Jesus, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Seja feito segundo a tua fé. E você já pensou que naquilo que você pediu, e se Deus disser assim para você, vai ser feito segundo a tua fé? Você tem fé
para que realmente seja feita a tua vontade? Para que aquilo que você está pedindo para o Senhor se concretize na tua vida de verdade? São perguntinhas para que nós venhamos refletir. Salomão sabia o que ele queria, o que ele necessitava naquele momento. E você, hoje, o que você está precisando? O que você precisa pedir, né? Então medite um pouco nas implicações desta oferta e também nos desejos mais profundos do teu coração. Que pediria ao Senhor? Transforme esta pergunta, né, em oração, a resposta que vir na tua mente. Eu quero te convidar a dar um passo a mais nesse exercício dessas questões. Imagine que esse encontro com o Senhor de fato aconteça, mas inverta os papéis. Em vez de o Senhor lhe perguntar, faça você a pergunta a ele e diga-lhe: Senhor, que desejas que eu faça por ti? A Bíblia fala aquilo que a gente quer que o homem faça, façamos nós primeiro. E se você já fez essa pergunta para Deus: Senhor, o que você quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu lhe faça? O que o Senhor quer que eu faça, Pai? Aonde eu sou útil no reino? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer de mim? Você já fez essa pergunta para Deus? Ou só você pede ou só você pergunta? Nós também somos questionados, né? E em vez de o Senhor lhe perguntar, né? Você vai perguntar para ele: Senhor, que desejas que eu faça por ti? Como você pensa que ele lhe responderia? São perguntas para você refletir. O que você acha que o Senhor vai te responder? O que ele vai te dizer? Que resposta que ele vai te dar? Você estaria mesmo disposto a te dar o que ele te pede? Nós pedimos tantas coisas para Deus, né? Mas e nós? Quando chegar a nossa vez? Quando Deus nos pedir para fazer algo, será que faremos? Quantas pessoas Jesus chama? A palavra diz: muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos, porque muitos rejeitaram o chamado. Muitos não quiseram ser os escolhidos, rejeitaram. Então você já parou para refletir? Como o ser humano é egoísta, ele sabe pedir, ele sabe o que ele quer. Mas, e se você se colocar no lugar de Deus? Você já parou para refletir? Sabe aquele filme que tem, né? Quando Deus tira férias e ele coloca um outro lá, aquele Arca de Noé, né? Não, perdão. Daí, né, tem a Arca de Noé, mas tem um outro filme que Deus tira férias e coloca um no lugar dele. Ele viu como é difícil. Porque as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Se tem muito sol, elas reclamam. Se tem muita chuva, elas reclamam. Se não tem vento, elas reclamam. Se tem demais, elas reclamam. Nunca o ser humano está satisfeito com nada. Você já pensou se Deus se irasse e dissesse: agora vocês me pagam, agora vai chover um ano. Agora vocês vão ficar na seca, vocês queriam sol, agora vocês vão querer sol. Vocês já pensaram se Deus pensasse assim como a gente? Ainda bem que Deus não tem esse sentimento de vingança. As misericórdias dele se renovam a cada manhã e por causa dela nós não somos consumidos. Você já parou para refletir sobre isso? O quanto o ser humano, se a gente se colocasse no lugar de Deus, fosse ouvir a oração do mundo inteiro, todas as queixas, todas as coisas que o povo pede, o que você faria? Né? Então, eu tenho certeza que à medida que você
avançar no desafio de caminhar com Jesus através dos evangelhos, você encontrará a resposta para alguma dessas perguntas. Para algumas, destas perguntas. Que Deus, em sua bondade, lhe conceda coragem para responder adequadamente aos desafios que ele lhe propuser. Você está preparado para fazer essas perguntas para Deus? E se Deus perguntasse para você o que você quer que eu te faça? E se você invertesse a pergunta e dissesse, Senhor, o que o Senhor quer que eu lhe faça? E o que ele lhe pedir, você faria? Abraão, quando Deus disse para ele, vai lá, sobe lá naquele monte e sacrifica o teu filho em holocausto. O Abraão foi, não questionou, não chorou, não murmurou, não gritou, não esperneou, porque ele sabia que o mesmo Deus que deu a vida para o filho dele era o mesmo que ia ressuscitar o filho dele dos mortos, que por mais que ele tivesse partido o filho no meio, tivesse queimado em holocausto, Deus ia devolver a vida para o filho dele. Era esta a fé de Abraão. E Deus, quando fez com que ele fosse até lá, era para ver o que tinha no coração dele, se verdadeiramente a prioridade da vida dele era Deus e não o filho. Era o filho da promessa. Era algo que ele muito desejava. Você já parou para refletir nisso? O Abraão, ele foi provado. Uma fé. Tem aquele louvor que diz, E ter a fé de Abraão, não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, mas tem a fé de Abraão. Você tem essa fé? Você é capaz de suportar e resistir e saber que quem tem promessa de Deus, que você tem promessa de Deus para a tua vida? Então profetize, declare essas promessas, chame a existência, faça como Salomão, tenha sabedoria naquilo que você vai pedir para Deus. Vãs repetições, Deus não se agrada. Deus não se agrada de pessoas que pedem as coisas, a palavra é bem clara, pediste e não recebeste porque pediste mal para gastar em seus próprios deleites. Tem pessoas que aquilo que elas pedem é só para elas. Não é nada que vai ser usado em benefício do reino. Olha o que Salomão pediu. Deus disse para ele, você não me pediu riqueza, glória e nem que eu te desse vitória sobre os teus inimigos, mas você pediu sabedoria e juízo para julgar, para cuidar do meu povo. Deus acrescentou. E como diz aqui, o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Nunca houve nenhum homem tão sábio como Salomão. Nunca mais teve. Na Bíblia não há relatos. Claro, só Jesus, Mas homem, eu digo homem, Jesus era Deus. Homem que teve a sabedoria de Salomão, que escreveu Provérbios, que escreveu Eclesiastes. Então, tudo, livro da sabedoria, se você for olhar quem que escreveu. Se você ler Provérbios, cada versículo que foi citado ali, inicie um mês, faça o teste para você ver. Leia cada dia um provérbio, cada dia. E você vai ver as riquezas que tem naquele livro, como em toda a Bíblia você encontra. Então, nós precisamos ter sabedoria. Ser sábios com as nossas palavras, com as nossas atitudes, ter sabedoria naquilo que nós vamos pedir, naquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Mas você tem pedido, Senhor, que isso que eu quero seja também em benefício do teu reino. Que tudo aquilo que Deus vem acrescentar na nossa vida seja em benefício do reino. Senão de nada disso adianta. A palavra diz que a nossa capacidade vem dele. Não é nós.
A nossa capacidade vem dele, é ele que nos capacita, é ele que nos habilita, é ele que nos chama, é ele que cuida, é ele que direciona. Mas nós precisamos estar ali, com o nosso coração voltado para Deus. Como Deus disse aqui, né? E aí também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E a palavra diz mais, que houve paz no tempo de Salomão, não teve guerra enquanto Salomão reinou. Salomão não precisou sair para batalhas como Davi. Então, para você ver como Deus faz mais do que pedimos ou pensamos quando nós pedimos da maneira certa. Então, reflita nesta palavra, nessas perguntinhas que foram feitas hoje. Reflita, faça uma reflexão. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam alcançadas pela tua graça. Que o teu Espírito, Pai, derrame sabedoria e entendimento sobre cada homem e cada mulher. Que eles tenham um coração sábio nas suas decisões, nas suas escolhas, naquilo em que eles vão pedir, na maneira como eles vão orar. A tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor lhe dá e não lhe lança na face. Que estas pessoas almejem isso, Pai. Sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, Pai, das coisas espirituais. Que os olhos espirituais sejam abertos, que elas se aprofundem no relacionamento contigo e na tua palavra, que a visão seja aberta em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente e reflita nas perguntas. Fale com Deus. Ele vai te dar resposta.